Irmãos, eu quero ser breve aqui, uma palavra que é 1 Timóteo. Desde quarta-feira eu tenho meditado muito nesse assunto, é um assunto bem extenso, mas dá para resumir bastante. E vai servir de bênção para os irmãos nesse mês de junho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos nós queremos andar no Espírito, queremos ter experiência com o Espírito Santo e queremos ser conduzidos pelo Espírito. Mas não adianta nada falar para você ter isso se você não der as ferramentas, se não der os indicadores que a Bíblia fala. A gente não pode ficar na nata da Bíblia, falar o óbvio. Nós temos que falar aquilo que Deus fala. Amém, irmãos? Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5, diz assim. Eu estou usando uma tradução aqui, irmãos. Na hora de sair lá, as minhas Bíblias maiores são pesadas, ia ficar ruim. Eu peguei uma outra mais fácil. Então, o texto é um pouco diferente. Ali é melhor os irmãos. Ele diz assim, olha, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. A palavra hipocrisia significa representação. Ator. É o que um ator faz, isso no grego é Hipócrates. Não é uma palavra feia, é uma palavra de quem representa um papel. Amém, irmãos? Outro versículo importante, versículo de número 18 e 19, diz assim: esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Amém, irmãos? Mais um versículo. Versículo de número, capítulo 4, versículo 1 e 2. E eu já entro na palavra. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, quer dizer, no nosso tempo, alguns apostatarão da fé, se desviarão da fé, eles sairão totalmente da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, serão enganados por espíritos, e ensinos e demônios, ensinos que procedem dos demônios, embora a pessoa está achando que está na presença de Deus, pela hipocrisia dos que falam mentira, e que têm cauterizada a própria consciência. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, Deus, quando Ele fez o homem, Ele dotou o homem com a consciência. O que é a consciência? A consciência é a nossa capacidade de entender, compreender e agir. É o que você está agindo nesse momento aqui na casa de Deus. Isso é consciência. Através da Bíblia Sagrada nós podemos ver que a consciência ela é constituída de 5 partes. A primeira parte da consciência é constituída de conhecimento. A pessoa que ela tem consciência, ela tem capacidade de adquirir conhecimento através de leitura, através de estudo, através das experiências da vida. A pessoa ela tem a capacidade de conhecer. O segundo, entendimento. Aquilo que ela vai conhecendo, ela passa a entender, a compreender, a ter todos os fatores que ela está recebendo, trazer um conhecimento para ela e um entendimento. Terceira, inteligência. O que ela conhece, ela entende, ela passa a ter inteligência de raciocinar naquilo, de estar pensando sobre aquilo, de estar observando. Juntamente com a inteligência vem uma outra parte que é muito importante. Sabe qual é? O juízo. A pessoa ela recebe juízo de analisar, de criticar, não criticar, falar mal, mas de criticar, observar se aquilo é o certo ou o correto. Ela recebe essas informações e o juízo é o raciocínio da pessoa. E com o juízo vem algo que falta em muitos: sabedoria. A sabedoria é a capacidade de colocar tudo isso em prática, em ação.
A sabedoria é quando a pessoa tem conhecimento, inteligência, entendimento, ela tem juízo e coloca em prática, ela passa a ter sabedoria. Isso é consciência. Para explicar, a gente coloca em fase, mas ela interage num círculo. E Deus, através da criação do homem e da mulher, Ele colocou a consciência, Ele colocou essas coisas em nós. Para quê? Para conhecer a vontade de Deus, para conhecer os caminhos do Senhor e ser bem-aventurado nessa terra. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 2, versículo 15, que nós temos no nosso coração a lei de Deus escrita, e através da consciência nos acusa e nos condena. Para quê? Para que nós um dia vamos ser julgados através disso. Mas entrou o pecado, e o pecado tirou a natureza de Deus em nossas vidas. Nós estamos mortos em delitos e pecados, e Efésios capítulo 2 declara que o homem e a mulher sem Jesus, ele faz a vontade da carne, dos pensamentos e do príncipe da potestade do ar. Resultado, ele é filho da desobediência. E aí a consciência da pessoa, ela torna a pessoa religiosa, um hipócrita, um ator. Ele chora, ele se quebranta, mas ele não tem consciência da vida de Deus. Por quê? Porque a consciência dele está cauterizada. A consciência dele está morta espiritualmente, como Paulo fala no capítulo 4, 1 Timóteo. Por isso que as pessoas religiosas falam em línguas, as pessoas religiosas, elas se quebrantam, as pessoas religiosas são devotas, mas acabou o culto, a endorfina que é da mente do cérebro vai acabando, ela continua irritada, ela continua com os mesmos pensamentos, continua rebelde. Mas o homem e a mulher, como diz Romanos 9:1, cuja consciência recebe o testemunho do Espírito, ele tem o fruto da paz, da alegria permanente. Ele passa a viver um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Sabe por quê? Porque ele vive a vida de Deus. Ele vive a vida da presença de Deus. É por isso que acontece tanto derramar de poder, tanta virtude, mas não há transformação, porque não estão renovando a sua mente. E o diabo, sabendo disso, ele trabalha na mente do ser humano. Quanto mais informação e mais o ser humano processa na sua mente, mais fácil é você mudar os seus pensamentos, as suas atitudes, suas emoções. Quem gosta de estudar, quem está estudando, sabe que John Locke falou sobre isso, David Hume falou sobre isso, e é isso que se passa na escola. Através do construtivismo, se coloca na frente da criança para construir frases e palavras. É por isso que hoje nós lemos, é por isso que hoje nós estudamos, porque através de desenhos, através de informações, nós vamos construindo o nosso pensamento. E passamos muito tempo vendo filme, passamos muito tempo vendo internet. O que é? Palavras, informações, imagens. E nos esquecemos que a verdadeira sabedoria, como eu expliquei, vem de conhecer a palavra de Deus, vem de receber entendimento da palavra de Deus, a inteligência da palavra, o juízo que Deus dá e a sabedoria para andar na presença de Deus. Homem que diz que tem o Espírito Santo e não medita na palavra, não é o Espírito Santo, porque está escrito em 1 João capítulo 5 e 7 que o Pai e a palavra e o Espírito são um. Quem tem esse Espírito glorifica o nome de Jesus. E Deus, ele vai trabalhando nisso, irmãos. Deus, ele vai moldando a nossa consciência para que nós possamos ter o testemunho do Espírito em nosso coração. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 9:1, voltando novamente no mesmo versículo, ele fala que a consciência dele testificava com o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo ele fala com a nossa mente, com a nossa consciência? Através da palavra de Deus, através das escrituras sagradas, no seu dia a dia, na sua oração, na sua vida. O Espírito Santo ele vem e vos faz lembrar da palavra de Jesus Cristo. Nós não conseguimos guardar as escrituras porque é muito grande. Você guarda um monte de porcaria, mas o que deveria guardar não guarda. Mas quem guarda as escrituras, na hora da conversa, na hora de agir, na hora de fazer alguma coisa, ouve a voz da palavra de Deus no coração, exortando, edificando e mostrando a graça de Deus na sua vida. O homem passa a ser dirigido pelo próprio Deus vivo e verdadeiro. É a mesma virtude, a mesma graça que diz a palavra de Deus no Velho Testamento: e veio sobre mim a palavra do Senhor.
ela vem com virtude, ela vem com graça, porque passamos a ouvir a voz de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12: e disso testifico que eu tenho andado com uma boa consciência, com sinceridade, simplicidade, mas na graça de Deus. Quem já teve experiência de ouvir a voz de Deus no coração? Se essa voz veio sem ser versículos bíblicos, cuidado. Irmãos, o apóstolo Paulo ele fala, eu poderia citar mais aqui, mas o tempo é escasso. Em Atos capítulo 23, versículo, ele fala que ele tem procurado andar com uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Depois em Atos, novamente, acho que Atos 24, ele fala a mesma coisa. Por ele crer na ressurreição e porque ele tinha esperança, ele procurava andar com uma consciência pura diante de Deus e dos homens. A nossa consciência, ela nos condena ou nos acusa, mas ela pode ser cauterizada. Você sabe o que é cauterizado? É você matar e tirar toda a sensibilidade. Você tem um ferimento, você tem uma infecção, alguma coisa, se cauteriza aquele lugar queimando. Aquele lugar fica morto, insensível. É o que nós vemos muitas pessoas com a consciência cauterizada. O Espírito de Deus está agindo, movendo. Deus está falando para se santificar, operar. Está cauterizado, ele não sente mais nada, não percebe nada. Para ele tudo bem, é tudo ok. Está tudo legal. Isso daí é para fanático, é para radical. Deus não quer santidade, não. Nós estamos vivendo em outros tempos, em outras eras. Deus é o mesmo de ontem, hoje será eternamente. O Senhor, ele não muda. Agora a mente pode ser cauterizada. A pessoa não cresce em santidade, ela não cresce em graça, ela não cresce em conhecimento. Sabe por quê? Porque ela está cauterizado. E o diabo, sabendo disso, ele trabalha na mente do ser humano. Eu já ministrei sobre isso, que a batalha bíblica é sobre a mente e o pensamento. E o apóstolo Paulo fala que isso são fortalezas que têm que ser derrubadas e destruídas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2 ao 4, está escrito isso. Mas não, isso não. Aí é tempo no WhatsApp, é tempo no Facebook, é tempo conversando. Olha a juventude hoje, sem perspectiva, sem visão, não consegue levar adiante nada. Tu começa um monte de coisa e não termina nada. Por quê? Porque a mente está ficando cauterizada. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Eu creio que os nossos jovens vão ter a mente lúcida em nome de Jesus Cristo, porque eles vão sentir o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia. A pessoa só consegue pensar em carro, dinheiro, casa e no dia de amanhã, no salário de amanhã, mas se esquece que Deus é o provedor de todas as coisas, que Deus está presente. Aleluia. Pode ver, eu já falei isso e renovo novamente aqui, e estou aberto para quem possa me mostrar o contrário. Paulo escreveu para Timóteo, para Tito, para obreiro, que também serve para a igreja. Em nenhum momento ele fala para emocionalismo, sentimentalismo. Você não vai encontrar nenhum momento ele dizendo para ser cheio do poder do Espírito, mas ele fala: cuidado com a tua consciência. Guarda a tua consciência, mantenha a tua consciência pura, porque se você não velar nisso, vai naufragar na fé, vai afundar na fé. Porque se o Espírito fala através da consciência, a nossa parte é manter a consciência limpa e pura diante de Deus. Não adianta nada estar no culto, na igreja, a consciência ninguém vê, mas ela te acusa. É por isso que muita gente para dormir tem que tomar remédio. Não é mais problema de saúde, porque a consciência está cauterizada. É tanto pecado escondido, é tanta coisa errada debaixo do tapete, debaixo do pano. Ninguém está vendo, o diabo está vendo. Aí ele entra com tormento, ele entra com aguilhão, e vem o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a pessoa não quer nada com Deus, ela não quer nada com o Espírito, e ela fica irritada, é reclamona, nada está feliz por ela, porque o coração sem Jesus não tem paz. Mas o coração limpo e purificado, ele tem paz com Deus, ele tem alegria, porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas gozo e paz e alegria no Espírito. Quem pode glorificar o nome de Jesus nessa noite? Ou eu não estou aqui para te condenar, mas estou aqui para dizer: Jesus limpa a consciência que acusa, Jesus purifica, e consciência limpa é sinal de novo nascimento. Aleluia, Jesus, aleluia.
Como está a tua consciência nessa noite? Como está a tua consciência diante de você? O salmista nos fala que nós podemos falar com a nossa consciência. Eu já ministrei sobre isso, porque eu não jogo palavra com emocionalismo, eu procuro pregar a palavra de Deus, porque ela purifica, santifica e instrui. Quem lembra quando ministrei, quando o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Nós podemos falar com a nossa alma, e a voz da consciência começa a dizer: olha, você precisa entrar ao pé da cruz, você está precisando do bálsamo de Gileade, você está precisando ser lavado pela raiz de Jessé e sair uma nova criatura em nome de Jesus Cristo. Você está precisando limpar a tua consciência. O tempo passa, mas as marcas das consciências ficam. E Paulo fala, olha, segundo as profecias, orientações, a voz de Deus. Por que precisa de profecia? Porque a consciência cauterizada já não ouve mais a voz do Espírito no seu interior. Já não ler a Bíblia para ele ler um jornal é a mesma coisa. O jornal é até melhor, porque traz coisa dos Neymar, traz coisa de não sei quem. A Bíblia traz coisas que eu nem entendo. Aí Deus vem em profecia para nos exortar, nos edificar, nos consolar e nos chamar a atenção para voltar à presença de Deus. Como Deus fala através do profeta Isaías, que quando nós começamos a desviar para a direita ou para a esquerda, ouviremos uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele e terei descanso para a vossa alma. Eu amo este Deus que exorta as nossas vidas. Eu não sou melhor do que ninguém, a minha consciência é igual à sua, mas ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela está guardada na palavra de Deus. O que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, 8, 9? Irmãos, eu falar esse monte de frase para vocês, Filipenses 4, 8, 9, para mim é uma besteira. Um monte de gente olha para mim, não tem significado nenhum. Eu nem sei se tem Filipenses na Bíblia. E o 4, 8, 9, estou todo interessado. A sua vida é assim. É o que você planta, o que você tem colhido. Agora eu tenho colhido a graça de Deus. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há de boa fama, tudo que há virtude, tudo que há louvor, seja o que nisso pensai. E o que viste, ouviste e recebeste de mim, no Paulo e na Bíblia, isto fazeis. Sabe o que vai acontecer? E o Deus de paz será contigo. Quem deseja a presença dele? O Senhor Jesus Cristo, Ele fala, hoje a gente vê tanta conversa fiada aí, não, tem que orar, lógico que tem que orar. Orar é respiração espiritual, orar é comunhão com Deus, orar é estar na presença de Deus, mas o religioso faz isso e faz mais do que nós. Sobe até escada orando. Você não sobe escada, você ora em cima de um tapetinho para não machucar o seu joelho. O religioso faz isso porque ele quer turbar a tua mente. Ele não quer que você se aprofunde e conheça a verdade da palavra de Deus. Por isso que Paulo fala para Timóteo, lá na segunda epístola, no capítulo 3, versículo 14: e o que desde a tua meninice tens aprendido e sabe das sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, instruir, redarguir e corrigir o homem de Deus, para que ele venha a ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí sabe o que Pedro fala? Pedro fala assim, que nos últimos dias nós íamos conhecer o que são os desobedientes e os não eleitos de Deus. Lá na sua carta, a primeira carta no capítulo 2, são todos aqueles que tropeçam na palavra. Você sabe o que significa tropeçar ali? Tropeçar significa aqueles que não têm conhecimento, não aplicam e não conseguem se envolver com ela. Pedro falou que são esses que estão destinados à perdição. E ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Então isso daí não é para as pessoas do mundo. Eu não estou pregando para atleticano, nem para curitibano. Eu estou pregando para um povo que, como nós acabamos de ouvir, foi chamado por um Cristo glorificado.
Aquilo que Jesus mostrou para João é o que eu e aqueles que têm a boa consciência vai ser no futuro para a glória de Deus. Esse corpo abatido aqui que torce o pé, que fica internado, não tem problema não. E se eu morrer eu vou feder e vou ser comido de verme, não tem problema não. Eu tenho a esperança da ressurreição e a vida, porque eu sei que o meu Redentor vive. E a nossa consciência vai ser o nosso testemunho no dia do juízo. Romanos capítulo 2, versículo 16. Quando o Senhor vier julgar as obras de todos os homens, por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. Qual é o versículo anterior? Ninguém nem lembra que eu já citei. Que nós temos as nossas obras e as palavras de Deus escritas na nossa consciência. Deus vai pegar a sua consciência e vai abrir a sua consciência. Interessante que tudo que seus olhos veem fica registrado na sua consciência. Quando você fala assim, ó, nós fizemos e fica entre nós, tá? A sua consciência gravou. Ó, o pastor não está vendo, e ninguém está vendo, a sua consciência está vendo. Aí você passa o dia inteiro irritado. Ó, não fala comigo que eu não estou legal. É o peso da voz da consciência. Te exortando, te edificando. A trombeta vai soar. Jesus pode voltar agora. Eu tenho certeza que eu subo. Quem tem, glorifica o nome de Jesus. É essa a esperança do que é ser cristão. É o que eu li nessa noite. O objetivo da admoestação, da instrução, do ensino é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A pessoa pode pôr terno, ter o cabelo bonito, mas Jesus olhava para os fariseus. Os fariseus eram perfeitos, irmão. Se diziam ser cheios até do poder, da virtude e da graça. Eles andavam no Velho Testamento, as 612 regras do Velho Testamento que tem, somando todas, eles cumpriam tudo. O povo falava assim, sabe, fariseu significa que aqueles que são separados, eles eram separados do povo. O pessoal olhava assim, não, eles são exemplo de quem guarda a lei, de quem anda na presença. Eles são exemplo daqueles que quando o Messias voltar, quando o Messias chegar, eles vão ser reunidos no grupo dos particulares. Jesus olhou para eles assim, deu risada. Falou, vocês são tão lindos por fora. Vocês são maravilhosos por fora. Eu vou tentar achar uma figura de linguagem. Aí Jesus, na sua sabedoria, achou uma figura de linguagem. Vocês são semelhantes aos sepulcros. Bonito, belo, tem bronze por fora, mas dentro está morto e podre. Mas eu estou falando para uma igreja que não é um sepulcro, mas são vasos de barro. Amém. Mas a glória e a excelência de Jesus Cristo. Eu termino a palavra de Deus dizendo nessa noite, você quer começar a ouvir a voz do Espírito Santo de verdade? Começa a alimentar a tua mente, a tua consciência com a palavra de Deus. Ela vai te dar o verdadeiro conhecimento da vida, o verdadeiro conhecimento sobre casamento, sobre relacionamento, sobre o que é ser cristão. Com esse conhecimento, o Espírito Santo vai te dar o que? Lembra que eu falei? Entendimento. Você vai começar a entender e compreender, porque você vai receber a luz. Juntamente com o entendimento, você vai receber inteligência, a capacidade de não somente entender, mas de raciocinar e pensar sobre aquilo. Com a inteligência, você vai receber juízo. Não a mão de Deus, mas de pensar como Deus pensaria. Ou como diz aquela frase famosa, o que faria Jesus neste momento? Quem tem certeza que Jesus é contigo? Você não somente vai sentir a presença dele, mas você vai passar a agir como ele, porque o Espírito dele vai falar com a tua consciência. Eu termino a palavra dessa noite dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.